Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de história? Eu sou o professor Macari e hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria na América Latina, a influência dos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre essa influência. A política externa dos Estados Unidos em relação aos demais países da América Latina visava o quê? Bloquear movimentos nacionalistas, reformistas e revolucionários que eram uma ameaça aos interesses estadunidenses por representarem a expansão de ideias e práticas comunistas. De certa forma, legitimava a onda de ditaduras anticomunistas, claro, dentro do contexto da Guerra Fria, nunca se esquecendo disso, com o apoio dos Estados Unidos na América Latina. Nós temos aqui, então, nesse quadro, mostrando aí algumas intervenções militares dos Estados Unidos na América Latina, nos séculos XIX e XX. Quanto a Cuba, em 1898, os Estados Unidos ajudaram Cuba a ter a independência da Espanha. Na verdade, ela ocorreu somente em 1902 e, nesse período, Cuba ficou sob controle estadunidense até a nova Constituição. Na verdade, essa Constituição tinha uma emenda chamada Emenda Platt. O que ela fazia? Ela concedia o direito dos Estados Unidos intervir na ilha para garantir os interesses da liberdade. Fulgêncio Batista, então, um ditador alinhado aos pensamentos dos Estados Unidos, aqui, no entanto, ele foi o último ditador cubano, ele era corrupto, censurava e perseguia políticos, isso aí acabou atraindo forte oposição para si. Revolucionários cubanos, então, liderados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, comunista argentino, põe fim à ditadura de Batista por meio da Revolução Cubana, em 1959, com o apoio popular, sofrendo forte oposição. Já estudamos sobre essa Revolução Cubana. Ela, na verdade, ela vai abolir os latifúndios, vai dar ampla reforma agrária e nacionalizar as empresas estadunidenses dentro de Cuba. Claro que a reação por não aceitar um país comunista no continente americano, ela não foi pequena. Ela boicotou o açúcar cubano, levando Fidel Castro a se aproximar da União Soviética em 1961. Lembrando que a Revolução foi em 1959, mas por conta dessas intervenções, dessa censura dos Estados Unidos, a Cuba acaba se aproximando da União Soviética e se torna comunista a partir de então. Houve tentativas de invasão com forças anticastristas em Cuba, na Baía dos Porcos, para tentar derrubar o governo de Fidel Castro. Na verdade, foi um fracasso, aumentando ainda mais a hostilidade. Em 1962, Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos, a OEA, recebendo um boicote econômico agora mais amplo dos países aliados aos Estados Unidos, o que se reflete até os nossos dias. Em 1962, houve ali a crise dos mísseis, um incidente diplomático entre Estados Unidos e União Soviética por causa da instalação de mísseis em Cuba. Isso porque, em 1961, os Estados Unidos instalaram 15 mísseis nucleares Júpiter na Turquia e 30 mísseis na Itália. Com seu alcance de 2.400 quilômetros, era uma ameaça clara para Moscou. O presidente Kennedy, então, dos Estados Unidos, se empenha para conseguir uma solução pacífica, mas o presidente Nikita Khrushchev, da União Soviética, não dava sinal de recuo. Lembrando que nesse período houve um período de quarentena, onde praticamente a região ficou toda cercada ali por esquadras de ambos as nações. Com a intervenção da ONU, a União Soviética aceita retirar os mísseis de Cuba. Só que mais tarde, num acordo extraoficial, os soviéticos exigiram também a retirada dos mísseis na Turquia e que foram atendidos a posteriori pelos Estados Unidos. O evento é considerado o momento mais tenso da Guerra Fria, quando o mundo teve chances reais de sucumbir a uma guerra nuclear. Criou-se então uma linha de contato direto entre a Casa Branca e o Kremlin, conhecido como telefone vermelho. Ali em cima, nessa parte branca aqui, nós temos ali o alcance possível desses mísseis, que poderia atingir, inclusive, até parte do Brasil. A grande preocupação, na verdade, dos Estados Unidos era a cubanização, claro que entre aspas, da América Latina, uma vez que a Revolução Cubana poderia servir de modelo para os demais países. Somente em 2008, Fidel Castro renuncia em favor do seu irmão Raul Castro, que ainda não conseguiu fazer grandes mudanças no país, continuou comunista, mas em 2016 o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com a ajuda do Papa Francisco, visitou Cuba depois de quase 80 anos que um presidente americano não ia em Cuba.
Depois de mais de 50 anos de embargo, e ainda até hoje, né, é incerto o futuro de Cuba quanto às relações com os Estados Unidos. O resultado aí dessa revolução, em alguns aspectos, foi o quê? No início da revolução, ela se identificava, é sempre bom lembrar isso, com uma democracia nacionalista liberal. Em 1961, é abraçada as ideias comunistas. Por quê? Porque a União Soviética passa a apoiar Cuba por causa da censura americana. Cerca de 350 mil pessoas fugiram de Cuba só na década de 1960. Atualmente, existem cerca de 2 milhões de exilados no exterior. Inúmeras mortes dos que opuseram a causa da Revolução também ocorreram. Quanto ao Chile, aqui nós vamos falar um pouquinho de socialismo e ditadura militar. Ele é um exemplo bastante interessante. Veja só, em 1970, Salvador Allende formou um governo socialista com eleições populares no Chile. Partidos de esquerda, então socialistas, acabaram vencendo as eleições e chegaram no poder. Mas por conta da Guerra Fria, em 1973, o general Augusto Pinochet, junto com militares, deram um golpe de Estado, tomando literalmente o poder, começando ali uma rígida ditadura, reprimindo violentamente qualquer tipo de oposição. O medo sempre era que a expansão do comunismo. Somente em 1990, quando já praticamente estava no fim da União Soviética, Patrício Aylwin, um conservador, ele vai fazer reformas que levaram o Chile a estabelecer uma relativa democracia, estabelecendo então eleições para presidente. Por conta disso, em 2005, Michelle Bachelet, uma socialista totalmente contra a ditadura de Pinochet, foi a primeira mulher a ocupar a função neste país. Lembrando que esse período já é um período de redemocratização. Havia então alternâncias de guerrilhas que lutavam pelo poder contra as ditaduras apoiadas pelos estadunidenses, a fim de evitar a cubanização, mais uma vez, entre aspas, né, das regiões da América Latina. Nós tivemos ali ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos na Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e também no Brasil, claro, né, entre 1964 e 1985. As características ideológicas e comuns nos regimes militares eram as seguintes: eles tinham como propósito sufocar movimentos de esquerda socialista e depor governos de caráter populista. Escolas militares em toda a América Latina contavam com a influência dos Estados Unidos. Princípio básico era uma luta feroz contra ideias comunistas, por isso a necessidade que se via então de ditaduras, segundo o pensamento conservador dentro do contexto da Guerra Fria. Na Nicarágua também tinha-se ali a Anastácio Somoza, né, que tinha ideais populares, oposição ao sandinismo de Augusto César Sandino. Sandino era um líder nacionalista que lutou contra os Estados Unidos e foi assassinado por Somoza em 1934. Em 1960, os seguidores dos ideais de Sandino criaram então a Frente Sandinista de Libertação Nacional, em oposição aos governos militares, principalmente a questão dos Estados Unidos. Depois de muitos conflitos, conseguiram depor o ditador Somoza, que controlava o país há 40 anos. Buscavam então estabelecer um governo socialista, contrários aos Estados Unidos, que passou a apoiar as guerrilhas antissandinistas, chamados Contras. Sob pressão, promoveram eleições e perderam para a Violeta Chamorro, que era uma opositora apoiada pelos Estados Unidos. O movimento desestabilizou a América Central no processo de descolonização ali, né, facilitando sangrentas ditaduras na região por todo o século XX. A esquerda só voltou ao poder, na verdade, em 2006, com a vitória de Daniel Ortega ali nas eleições. Na Argentina também houve o governo militar que foi muito cruel, inclusive. Milhares de pessoas presas, torturadas e assassinadas por agentes do governo. 30 mil argentinos desapareceram no período da ditadura. Só chegou ao fim no contexto da Guerra das Malvinas em 1982, quando a Argentina tentava retomar as Ilhas Malvinas das mãos dos ingleses. Com a derrota da Argentina em 1983, a ditadura então na Argentina chegou ao seu fim. A influência dos Estados Unidos, então, ela tem com o fim da Guerra Fria,
acabaram de desenvolveram aí novas relações econômicas e geopolíticas também na América Latina, que não mais se caracterizava apenas pelo antigo confronto capitalismo-socialismo, isso graças ao quê? Ao avanço da globalização. Com o fim das ditaduras, tudo, então, houve tentativas de integração regional de economias, por exemplo, o Mercosul, que envolvia Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e também, a posteriori, a Venezuela. E a ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas, acordos comerciais encabeçados pelos Estados Unidos para toda a América Latina. Claro, isso aqui já dentro do contexto da redemocratização, que já não se tem mais governos militares. Muito bem, pessoal, falamos um pouquinho aí da América Latina, né, e as influências americanas e as ditaduras, que algumas delas houveram, outras também, né, vale sempre, como digo sempre, aprofundar nesse assunto, tá ok? Valeu então, até a nossa próxima aula. É isso aí, pessoal. Aprendemos um pouquinho mais de história e hoje vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.